Hoje eu estou num cenário completamente caótico. Tem gente com máquina na rua fazendo barulho. Tem um vizinho com 3 cachorros berrando aqui nos meus ouvidos. E eu espero que não saia no vídeo, porque eu não quero que você se incomode com isso também. Mas enfim, tem um monte de coisa acontecendo ao meu redor e manter a minha atenção hoje tem sido até um pouco difícil, sinceramente. Eu acordei, né? Tinha que levantar para poder gravar, lavei o cabelo e aqui tô eu para poder fazer esse vídeo. E hoje eu vou acrescentar algumas coisas que eu não comentei na primeira parte e também vou comentar um pouco sobre alguns dos aspectos que eu particularmente considero como positivos sendo uma pessoa autista. E é isso! Oi, eu sou a Steffi e essa é a segunda parte de Os Dois Lados do Autismo. Novamente eu tô aqui com meu caderninho, onde eu anotei algumas das coisas que às vezes eu acabo esquecendo. E vamos lá para as coisas que eu esqueci e meio que me lembrei depois, ou lendo os comentários, acabou tipo despertando da minha cabeça, tá? Então, a primeira coisa que, sinceramente, eu não sei como eu esqueci disso, mas é a questão da seletividade alimentar, que é um problema que muitos autistas têm, né? Que eu particularmente também tenho. E as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. As pessoas têm a ideia de que isso é frescura, só que para nós que somos autistas, a seletividade alimentar é um baita obstáculo. A gente não gosta disso, é constrangedor, sabe? Chegar num lugar e ficar tipo, meu Deus, o que eu vou conseguir comer aqui? Porque tem texturas que a gente não gosta, tem comidas que às vezes só o cheiro já me causa uma... Ligaram as máquinas. Só o cheiro já me causa, tipo, muita aversão. Sabe uma comida que acontece isso comigo? Arroz. Eu tenho uma aversão gigantesca por arroz desde, tipo, bem pequena. Nunca consegui me adaptar a comer arroz. E tem várias comidas que me causam isso. O cheiro, a textura. Só de pensar já me dá um desconforto terrível. Então, a minha alimentação, ela é muito, assim, repetitiva. Eu sempre como as mesmas coisas. Praticamente todo dia eu como as mesmas coisas. Eu meio que vivo numa zona de extremo conforto, digamos assim. Às vezes eu até tento experimentar alguma comida diferente e tal, mas a verdade mesmo é que eu consigo viver facilmente comendo a mesma coisa todo dia. E não, eu não me enjoo. Eu sinto meio que um conforto naquele tipo de comida, tá? E tem gente que pensa, nossa, que triste, você só come a mesma coisa, você só come isso. Mas eu particularmente tô bem com isso, né? O que é bem desagradável é essa sensação de, sabe, as pessoas vão pensar que isso é frescura, as pessoas não vão compreender. Tem gente que às vezes acha que eu tô sendo rude, mas não é isso, entende? É que, sabe, eu não consigo controlar tanto isso. É uma questão muito complicada mesmo. Então, é isso, eu sou muito repetitiva e tem pessoas que são ainda mais limitadas do que eu sou nesse sentido, tá? É uma questão aí que você até pode tentar trabalhar e desenvolver isso, eu acho. Você pode procurar uma nutricionista que entenda melhor de autismo para tentar encontrar ali algumas soluções. Mas, em geral, a maior parte dos autistas vão ter problemas com seletividade alimentar, sim, tá? É um pouco difícil escapar disso, infelizmente. Outra coisa que eu tinha esquecido de abordar no meu vídeo é a questão da fala e do olhar. E assim, algumas pessoas, direto acontece isso aqui no canal, comentam que eu falo muito bem. Só que, gente, eu acho que vocês não estão percebendo uma coisa. Quando eu gravo vídeo, eu tô sozinha no meu quarto, num ambiente que eu conheço, que é confortável. Eu tô falando com uma câmera, um objeto inanimado. Então, é muito mais fácil eu conseguir me comunicar bem da forma que eu me comunico aqui. Porque, assim, quando eu tô fora da internet, quando eu tô na rua, a história é outra. Às vezes eu não consigo falar nada, tipo, se alguém passar do meu lado na rua e falar, sei lá, boa tarde, bom dia, tipo, no meu cérebro eu quero responder e falar bom dia, boa tarde também, porque, né, educação. Só que eu não consigo. Então, é muito comum na rua, em várias situações, eu meio que não consegui responder, não consegui falar, ou quando eu falar, tipo, toda travada. Então, o que vocês veem aqui na internet
O que vocês veem aqui no meu canal não é a minha realidade no dia a dia. Eu, fora da internet, eu no meu dia a dia não sou tão comunicativa como eu sou aqui, não falo tão bem. E se vocês assistirem meus vídeos mais antigos, vocês vão notar que até mesmo em vídeo eu não me comunicava tão bem. Eu meio que desenvolvi muito a minha fala depois que eu comecei a gravar vídeos. Eu realmente me treinei pra isso, tá? Porque no começo eu também não conseguia. Mas enfim, é isso, porque tem algumas pessoas que têm a impressão de que eu falo muito bem, e eu nem acho que eu falo tão bem. Mas é isso, é mais uma questão de estar num ambiente confortável e é muito mais fácil pra mim falar bem na internet, na vida real, né? Totalmente diferente. Quem me conhece pessoalmente sabe disso, que às vezes eu travo, não consigo falar absolutamente nada. E enfim, né? É uma questão bem complicada essa. E essa questão do olhar, nossa, muita gente já falou isso pra mim. Que eu não olho pra eles quando eu tô falando. Desde que eu era criança, todas as crianças falavam isso pra mim. Então, quando eu fico olhando muito pra você, se eu estiver pessoalmente e eu falar com você e eu ficar assim o tempo todo te encarando, eu não tô fazendo isso de forma natural e espontânea. Pra eu olhar pra alguém, até olhar pra câmera, eu tenho que ficar o tempo todo, sabe? Tipo, me lembrando disso. Eu me treinei pra isso. Mas não é algo que eu faça naturalmente. Se eu fosse conversar com você, vamos supor que você está na minha frente naturalmente, eu iria conversar com você assim, ó, olhando pro nada, olhando pra tudo, menos pra você, tá? Então, é uma questão, assim, de treinamento, né? A famosa máscara que os autistas colocam quando estão em situações sociais. Mas assim, se eu estivesse sendo completamente eu mesma, sem máscara nenhuma, eu não ia ficar te olhando na cara, eu iria ficar bem, né, olhando pra tudo menos pra você. Então, eu me treinei pra isso, inclusive na época que eu ainda fazia terapia, foi até um assunto que foi muito comentado com a minha psicóloga na época, essa questão de mascarar, de olhar, enfim, né? Então, é muito comum isso. O autista ou não vai olhar pra você, ou ele vai olhar fixamente pra você. Agora você sabe o porquê disso, porque a gente acaba se treinando e em muitos aspectos não. E em muitas situações é realmente algo assim, não espontâneo, tá? É isso. Acho que não tem mais nada pra comentar sobre esse tema. E eu acho que pra finalizar, é lógico que depois a gente sempre acaba lembrando de alguma coisa, né? Mas também tem a questão de não sentir algumas coisas. E isso é bem complicado e até um pouco perigoso. Vou explicar pra vocês. Tem alguns autistas que têm dificuldade até mesmo em sentir temperaturas. Eu já ouvi falar disso, mas eu particularmente não experiencio isso. O que acontece comigo é que eu tenho um pouco de dificuldade em experienciar a sensação de fome. Geralmente, eu só percebo que eu não comi nada ou que eu tô com fome quando eu já começo a, tipo, me tremer mesmo de fome, tá? Essa é uma questão bem complicada porque pode fazer com que eu fique com pressão baixa e até mesmo causar desmaios, como já aconteceu no passado. Então, assim, é um pouco estranho também, é o tipo de coisa que é difícil de explicar, mas acontece. Às vezes eu simplesmente não sinto, eu não sinto fome. Eu passo horas sem comer nada e aí eu fico, caramba, não comi nada. Quando eu já tô, tipo, me tremendo, aí eu vou correndo comer alguma coisa, né? Pra não passar mal, ou ficar com pressão baixa, porque eu já tenho uma grande tendência a ter pressão baixa, então é uma situação bem chata e é um pouco esquisito de explicar. As pessoas pensam, sabe, que, sei lá, que eu tô inventando, mas é uma coisa que acontece. E é muito comum, já vi muitos autistas comentando sobre isso. Eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer com quem também não é autista, mas é uma característica que é muito presente dentro do autismo. E eu acho que é isso, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu comento, mas eu acho que é isso, pelo que eu tô lendo aqui e pelo que eu tinha me lembrado, né, de anotar. Então agora eu vou comentar um pouquinho sobre o outro lado do autismo. Falar sobre os aspectos positivos do autismo é muito complicado, porque as pessoas têm a ideia de que o autismo é completamente mal, é completamente terrível. E assim, essa não é a completa realidade de quem é autista. Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas que não entendem tanto sobre o autismo
precisam entender que, para nós que somos autistas, essa é a nossa vida inteira. Nós nascemos assim. Então, não conhecemos outro mundo, entende? Então, coisas que às vezes são absurdas para quem não é autista, são coisas rotineiras para quem é autista. A nossa experiência e o nosso ponto de vista de vários aspectos da vida é completamente diferente de uma pessoa que não é autista. E outra, tem uma coisa que eu tinha pensado, repensado se eu ia fazer ou não aqui no canal, mas tem tanta gente que comentou abobrinha falando que eu tava fingindo que era autista. Eu não tenho motivo nenhum pra fazer isso. Então, assim, tecnicamente, eu não tenho obrigação nenhuma de provar a vocês que eu sou autista. Mas eu vou provar assim mesmo. Então é o seguinte, isso daqui que vocês estão vendo é a minha carteirinha do Detran, tá? Pra você ter isso daqui, você tem que fazer uma identidade e apresentar um laudo, que inclusive vai ficar detido lá no Detran, tá? Pra você ter uma. Então, se eu tenho isso daqui, eu tive que passar por vários processos. Eu tive que primeiro ter um diagnóstico, né, de um neuro, de um psiquiatra, depois passar por uma avaliação, e aí depois ainda ter que apresentar tudo isso lá no Detran pra poder ter a minha identidade aí com a identificação do autismo. Eu bati meu braço aqui. Então, assim, eu particularmente acho que eu não deveria ser obrigada a provar nada a ninguém, mas, né, tá aí a prova e, sei lá, se alguém ainda me encher mais ainda o saco, eu ainda mando uma foto mesmo disso aqui. Mas enfim, tá? Então, vamos falar logo sobre alguns dos aspectos positivos, digamos assim. Gente, se eu parecer um pouco distraída é porque, como eu comentei pra vocês, a situação por aqui tá um tanto caótica. Tem esses cachorros latindo o tempo inteiro e também tá tendo alguma obra lá na rua com máquinas e... enfim. Então, isso causa um pouco de distração mesmo em mim, tá? Mas enfim, por sorte eu anotei tudo, então eu tenho um guia mais correto, digamos assim, pra poder me comunicar aqui nesse vídeo. E é o seguinte, gente, a primeira coisa que acho que vem em mente quando a gente fala sobre os aspectos mais positivos, por assim dizer, do autismo, é toda a questão dos interesses especiais. E assim, se você se interessa por uma coisa, acredite, tem um autista que se interessa muito mais e não só se interessa, mas é obcecado, aquilo dali é a vida dele. E por que isso daí, na minha visão, é um aspecto positivo? Porque isso nos possibilita de conhecer coisas que às vezes ninguém mais vai conhecer. E pra mim, isso foi no sentido de várias coisas, sabe? Tipo, durante a minha adolescência eu fui completamente obcecada, na verdade eu ainda sou bastante, por cinema. E isso me possibilitou de estudar muita coisa, tipo, muita coisa, de uma forma que eu acho que ninguém daquela idade iria, se não fosse autista. E não só isso, isso possibilitou que eu começasse a criar também muito conteúdo na internet sobre isso. Porque eu adquiri tanto conhecimento sobre algumas coisas que vem aquela necessidade de, tipo, compartilhar com os outros. Então, eu já ajudei muitas pessoas a encontrar muita coisa na internet. É algo que realmente me traz uma certa gratificação, sabe? E isso é muito comum entre os autistas. Muitos autistas criam, tipo, armazenam coisas, sabe? Criam quase santuários virtuais. Eu acho isso muito interessante. E é lógico que às vezes a gente vai ter interesses especiais em coisas que são vistas como não úteis. Mas mesmo assim, essa conexão que a gente tem com algumas coisas é algo fantástico, é algo que eu amo experienciar e que eu não consigo imaginar a vida sem isso, sabe? Pra mim, esse é um aspecto... Tem alguma criança correndo lá de cima. Então, se vocês escutarem barulhos, é porque minha mãe dá aula no andar de cima. Enfim, mas é isso, tá? Então, essas coisas que a gente acaba gostando de forma absurda, isso sempre traz algo muito gratificante pra gente. Eu sei, é um pouco confuso e eu tô um pouco confusa, mas acho que vocês entenderam. A questão do hiperfoco também, de a gente ficar realmente vidrado em algumas coisas, também traz alguns aspectos positivos, principalmente se for algo que você esteja estudando. Às vezes, muitos autistas vão conseguir se classificar melhor em alguns campos educacionais justamente por causa disso.
Tem muitos autistas que são, assim, excelentes em algumas coisas de exatas, em cálculos, em várias coisas assim. Então, é muito comum ver autistas em algumas dessas áreas, sabe? É algo que a gente vê muito mesmo. Eu, particularmente, sou péssima em qualquer coisa de exatas, mas eu sou uma pessoa que foi pro outro lado. Tipo assim, eu sou extremamente focada em coisas envolvendo artes. Eu já fiz muita coisa envolvendo arte. Eu já fui ilustradora digital mesmo, já trabalhei com isso. E eu sou o tipo de pessoa que já fez muita coisa. Tipo, eu sei costurar, eu já fiz pintura a óleo, eu já fiz... Cara, eu já fiz um stop motion, eu já fiz boneco de pano, eu já fiz boneco de argila. Então, assim, eu sou uma pessoa que é muito conectada com vários formatos de arte. Desde arte digital, como desenhar mesmo, modelagem 3D, para arte física. Então, isso é algo muito presente mesmo na minha vida. E, assim, eu sou autista das artes. Eu sempre digo isso, porque eu sou muito conectada com isso e eu aprendo muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Eu aprendi a costurar em, tipo, um dia. Então, esse é o meu hiperfoco. Às vezes eu tô mais focada em um formato específico de arte. Às vezes eu passo para outro, mas arte em geral é algo que eu tenho muita facilidade de aprender. Já que eu tinha comentado sobre esse tema, eu fui até caçar algumas das coisas que eu já tinha criado, que agora já estão bem velhas e esculhambadas, mas em um dia eu criei esse bichinho aqui, ó, de segurar a porta. Era pra ser um coelho, né, mas tá todo torto, todo... Enfim, a costura já tá toda se soltando, porque isso daqui virou brinquedo pra minha gata na época. Mas eu fiz esse troço aqui em um dia. E essa boneca aqui, que é bem peculiar, eu fiz ela pra um curta. Sim, eu fiz um curta muito tempo atrás, um stop motion. Se eu encontrar alguma parte dele no meu computador, eu vou postar pra vocês verem. Mas eu fiz ela pra esse curta, e ela é bem feinha, assim, é bem esculhambadinha mesmo. Porque, enfim, se vocês assistissem curta, vocês iam entender. Um dia eu compartilho com vocês isso, tá? Foi um projeto que eu tive na época, tava num pico de criatividade, por assim dizer, e aí eu fiz isso. A experiência de ser autista é uma experiência bem, assim, única, porque cada autista vai ter suas próprias características, mas ao mesmo tempo, eu particularmente, se eu tivesse oportunidade de, sei lá, me curar do autismo, eu não me curaria disso, até porque eu não vejo isso como uma doença. Eu tenho muitos desafios, muitos obstáculos, muitas coisas que realmente prejudicam a minha qualidade de vida aqui e ali. Mas ao mesmo tempo, essa é a minha experiência de vida inteira. Eu não conheço outra vida e eu acabo gostando de muitas das minhas características, sabe? Eu encontro conforto em muitas coisas que eu não sei se eu encontraria se eu não fosse uma pessoa autista. Eu gosto muito dessa coisa de ser capaz de focar muito em algumas coisas, sabe? As possibilidades que isso me deu. Então, mesmo tendo várias dificuldades, pra mim, a experiência de ser autista não é algo, assim, por um todo, sabe, ruim. Essa é a minha visão sobre isso, tá? Eu sei que em alguns casos o autismo ele tem ainda mais comorbidade do que o meu, principalmente quando o autismo vem junto com outras características também, né? Tem alguns autistas que não só são autistas, mas são dislexos, sabe? A gente vê várias variações, várias coisas diferentes, por assim dizer. Então, é muito uma questão, acho que individual, né? Cada um vai experienciar as coisas de uma forma diferente. Por um segundo achei que tinha um passarinho lá fora, mas eu acho que não tem não. Enfim, eu confesso a vocês que no começo do canal eu não me sentia ainda tão segura para poder me desmascarar em muitos aspectos do autismo. Eu acho que é bem nítido que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais solta, muito mais livre e muito mais estranha aqui no canal. Hoje em dia eu não tenho mais aquele medo de ser estranha, sabe? Tipo, se me der vontade de fazer alguma coisa esquisita, aqui nos vídeos eu vou fazer. Eu percebo isso, eu não tenho mais tantas travas nesse sentido. Eu acabei me sentindo muito à vontade. Gravar vídeo me trouxe muito essa questão da liberdade, sabe?
que eu não tinha antes, eu sinto que eu posso me comunicar melhor e, em geral, gravar vídeo me ajudou muito a me comunicar melhor, tá? Então, tem um avião passando aqui. Ai, meu Deus. Enfim, fica até de dica para outros autistas gravar vídeos. Você não precisa postar na internet, só de você gravar, se forçar a se comunicar mais acaba ajudando. Eu sei que na vida real as coisas vão ser diferentes, mas enfim, né? Dá um pouquinho ali de incentivo e de ajuda, por assim dizer, tá? Então, pelo menos pra mim, isso aconteceu. As pessoas que me conhecem comentam isso, sabe? Que eu tô me comunicando melhor e tal. Enfim, gente, essas coisas são muito complexas. Tem muita coisa que eu acabo só lembrando depois, sabe? E acabo esquecendo de comentar com vocês. Mas eu acho que eu falei tudo que tava na minha cabeça e tudo que eu lembrei. E, em geral, quando eu falo sobre os dois lados do autismo, não é uma questão de romantizar o autismo, como algumas pessoas falam, mas humanizar o autismo, mostrar que nós somos seres humanos, como qualquer outro, e que comorbidades fazem parte da nossa vida, tanto quanto fazem parte de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter várias comorbidades na vida, mesmo não sendo autista, sabe? Então, é algo que faz parte da nossa experiência, mas que não nos torna menos humanos, por assim dizer. E que nós não estamos, pelo menos eu, né? Não estou em busca de uma cura para isso. Eu lido e eu sei, é muito difícil lidar com algumas comorbidades. Mas a minha experiência fora dessa questão das comorbidades, sendo uma pessoa autista, é algo que eu sinto conforto nisso. Eu gosto de muitos dos meus aspectos, eu gosto de quem eu sou. Eu gosto da forma que meu cérebro trabalha às vezes. E por mais que ele me atrapalhe também, tem aspectos que, eu acabo gostando, porque é a minha vida inteira, entende? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Mas enfim, eu acho que esse vídeo tá até um pouco confuso, só que tô falando o que realmente me veio na cabeça sobre o tema, e às vezes é legal falar só o que vem na nossa cabeça, sem planejar nada. Então, eu acho que por hoje é só. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco menor do que a parte 1, ainda bem, porque a parte 1 quase eu tô no meu celular gravando. Mas é isso, gente. Eu pretendo fazer alguns vídeos mais informativos e mais aprofundados, usando estudos mesmo em torno do autismo. Esses dois vídeos que eu fiz sobre os dois lados do autismo, eles são muito num aspecto pessoal do que uma questão tão informativa. Tanto que muitas das características que eu coloquei aqui são características minhas. Eu até coloquei, eu acho, no título da primeira parte, que eram as minhas maiores dificuldades. Então, cada autista vai ter sua própria experiência. Nós temos coisas em comum, mas cada um é diferente um do outro. Acho que vocês entenderam. E bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais!